Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o professor Arthur de Física aqui no Me Salva, o cursinho com foco na sua aprovação. Chega mais perto aqui, vem, não precisa ter vergonha, vem. Se você quer tirar um notão lá no Enem, confere mesalva.com com planos personalizados e perfeitos para você. E depois dessa dica maravilhosa, vamos ao sorteio do tema de hoje, que é faxina. O Caio ganhou pizza, a Flávia ganhou maconha e eu fiquei com... Eu nem gosto de fazer faxina. Sim, eles me colocaram para varrer e fazer faxina. Para comer uma pizza, ninguém me chama. Para fazer uns drinkzinhos, nada. E eu tendo que fazer faxina. Eu não recebo para isso aqui, produção. Bom, eu já fiz minha parte aqui na faxina e falando em faxina, tem uma questão muito boa do Enem que relaciona faxina e física. Ah, sim, você, aluno que tenta escapar da faxina, essa questão foi feita para você durante a faxina. A mãe pediu para que o filho ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar, para escapar da tarefa. O filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel o puxará igualmente de volta e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Vem aqui! Pô, para! Ajuda! Eu não quero ter que fazer toda a faxina sozinho! Empurra esse móvel pra mim! Ah, mãe, não vai rolar, mãe! Não rola, porque eu vi lá na aula que pela terceira lei de Newton, se eu empurrar o móvel empurra de volta, não sai do lugar. Não tem o que fazer, mãe. Desculpa aí, foi o professor que falou. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Sim, aqui estamos falando da terceira lei de Newton, a terceira lei do Isaac Newton. Qual é o absurdo na fala do menino? Lembra, gente? Na terceira lei de Newton, nós temos que a força de ação e reação, essas forças não se anulam. Por que isso acontece? Porque elas não são aplicadas no mesmo corpo. Então vamos olhar as alternativas. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Ok, o que isso tem a ver com a faxina? Nada. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Não, aí a gente não ia conseguir arrastar nada em casa. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Mas quem é que está falando do chão? Oi? A força de ação é um pouco maior que a de reação. Ah, não! Isaac se movimenta no túmulo. E, por fim, ficamos com ela. A alternativa E. O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Ai, que felicidade! Alternativa E, alternativa correta. Então, não vem me fugir da faxina, hein? Claramente eu não sou um expert em faxina e vocês gostam de dar aquela matada na hora de ajudar na faxina? Comenta aqui embaixo. Então, vocês já se ligaram, né? Não adianta vir usar as leis de Newton para fugir na hora da faxina. Porque, gente, não pode esquecer, o par ação e reação acontece em corpos diferentes. Então, se eu faço força no sofá, o sofá faz força em mim. Essas forças nunca, eu disse nunca, se anulam. Agora que a produção já me conseguiu uma maçã, vamos explicar as 3 leis de Newton, começando pela lei da inércia. A lei da inércia diz que se a gente tem um corpo em equilíbrio, seja dinâmico
ou estático, esse corpo tende a permanecer nessa situação. Ou seja, se eu tenho uma maçã parada, ela segue parada. E se a maçã está em movimento, ela tende a seguir em movimento. Isso acontece sempre que as forças resultantes sobre um objeto são iguais a zero. Se tem um assunto que sempre está presente nas provas de física, são as amadas famigeradas leis de Newton, ditas por ele Isaac Newton. Então você, aluno, precisa saber das 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton, chamada princípio da inércia, vai me dizer que um ponto material isolado está ou em repouso ou em MRU. Ah, professor, o que é isso? Se eu tenho um corpinho e ele está parado, se eu não aplicar nenhuma força, se eu não mexer em sua aceleração, esse corpo tende a permanecer parado em equilíbrio estático, ou ele tende a seguir com a mesma velocidade em equilíbrio dinâmico, certo? Então, não fez nada, não aplicou uma força, a tendência dos corpos é seguir por inércia, ou seja, se está parado, fica paradinho, se está se mexendo, segue se mexendo com velocidade constante. Agora, se eu quero colocar essa maçã em movimento, é necessário que eu faça uma força. E para determinar qual o valor dessa força, a gente usa a segunda lei de Newton, que nos diz que a força é igual ao produto entre massa e aceleração. Assim, eu consigo calcular qual a força aplicada para que a massa da maçã adquira certa aceleração. A pomposa, a famosa, o princípio fundamental da dinâmica, que vai me dizer que a força resultante aplicada a um corpo vai ser igual ao produto entre a massa deste corpo e a aceleração por ele adquirida, certo? Para quem não consegue se lembrar, lembra dessa declaração de amor física, meu amor, não pode esquecer da segunda lei. Se você quiser, aqui tem uma definição pomposa. A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Ou seja, F é igual a ma. E por fim, para ajudar na faxina, a gente lembra a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que diz: sempre que eu aplico uma força, que eu faço uma ação, a força é aplicada na maçã, mas a reação é aplicada na minha mão, certo? E essas forças, elas têm mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos, e elas nunca se anulam, pois são aplicadas em corpos diferentes. Ação e reação. Essa lei vai nos dizer que para toda ação, para toda força aplicada, nós vamos ter uma reação. Mas cuidado, hein? Cuidado com alguns detalhes. Primeiro, o módulo, a intensidade dessa força é sempre igual. E as forças são aplicadas sempre na mesma direção, seja horizontal, seja vertical, seja diagonal. Mas os sentidos são sempre opostos, sempre opostos. E mais, se nós temos uma força de uma certa natureza, a ação e a reação vão sempre ser da mesma natureza. Então, se a ação é gravitacional, a reação é gravitacional. Se a ação é por contato, então a reação é por contato. E por favor, não se esqueçam, a ação e reação nunca, eu disse nunca, se anulam, porque elas não são aplicadas no mesmo corpo. Nota que aqui a gente tem uma certa ação feita pelo corpo A
em B, mas a reação está sendo aplicada em A. As forças de ação e reação não são aplicadas no mesmo corpo, logo não se anula. Agora, vamos lá para a mãozinha ver outra questão sobre leis de Newton. Segundo o Aristóteles, uma vez deslocados de seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural. Posteriormente, Newton confrontou a ideia do menino Ari sobre o movimento forçado através de qual lei? A lei da inércia, a lei da ação e reação, da gravitação universal, conservação de massa ou conservação de energia. Lembra o que o menino Newton falou sobre corpos, sobre a influência de forças? Segundo o menino Newton, se o corpo tem velocidade igual a zero, ele tende a permanecer com velocidade igual a zero. Agora, se esse corpo tem velocidade diferente de zero e constante, ele tende a permanecer com essa velocidade. Tudo isso, meu povo, foi dado pelo conceito de inércia. Então, menino Newton confrontou o que o Aristóteles disse sobre o corpo querer retornar ao seu estado natural. Na verdade, o corpo tende a permanecer no seu estado por inércia. Alternativa A de... professor, melhor questão essa eu pegava, essa eu acertava. E se física na prática é ficar fazendo faxina, passando roupa, lavando louça, eu não quero mais não, hein? Até me conseguiram comida, mas maçã é sacanagem, o Caio ganhou pizza. Tem como no próximo episódio a gente conseguir um negocinho melhor? Gente, agora falando um pouco mais sério, vocês sabem que para mandar muito bem lá no Enem é necessário treinar, é necessário resolver exercícios. E o Me Salva oferece exercícios com resolução perfeita para vocês. Então vai lá em mesalva.com e confere todas as provas antigas do Enem com resolução coisa mais linda para vocês se darem muito bem lá em novembro. Bom, gente, por hoje era isso. Para conferir mais episódios de física e aulas ao vivo todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Bom, gente, eu vou indo por aqui. Tchau! Bons estudos! Quer que eu faça a voz do cara da pai? Não, tu faz como tu quiser. E quando eu digo perfeito, responde. Tá passada? Beijinhos científicos. Tchau. Se quiser, pode fazer. Não sei, até lá. Será que o meme já foi embora? O meu? Não. Na minha cabeça eu fiz bonito, né? O que apareceu, eu não sei. Eu não tenho tardígrado, a força dos deuses, o tardígrado, pela força do não tem. O máximo que eu faço na aula agora é ficar chacoalhando o braço, porque o Nicolas não consegue.